Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mapas medievais para vocês, porque é um tema que eu me interesso bastante e que, ao longo do meu mestrado, eu fui percebendo o quanto os mapas medievais são desconhecidos para os alunos, estudantes de maneira geral, na educação básica. Então, eu acredito que eles sejam desconhecidos das pessoas, né? Na minha opinião, saber sobre mapas medievais é algo bastante interessante, porque coloca um pouco em xeque a nossa ideia, assim, de que os mapas têm que ser daquele jeito que a gente vê, ou que a gente via na escola. Então, existem projeções clássicas, né? Por exemplo, a projeção de Mercator. E aí, ao longo da nossa trajetória escolar, a gente começa a ter a impressão de que só existem aqueles mapas no mundo, de que não existem outras formas de se conceber o espaço e de se representar o espaço. E eu gosto particularmente dos mapas medievais porque eles mostram para a gente algo muito diferente, uma concepção de espaço muito diferente da nossa hoje, né? Eu sempre começo, na verdade, com essa anedota minha, que eu participava, supervisionava os estudantes do PIBID, da PUC Campinas, e fizemos uma oficina de geografia, né? Concebemos uma oficina de geografia com estudantes da oitava série, basicamente. Então, eu apresentei este mapa para um aluno em especial, né? E aí ele se manifestou de uma forma tão espontânea. Ele olhou uma reprodução deste mapa que eu estou apresentando para vocês, que é um mapa medieval, e ele perguntou assim: isto é um mapa? Então, olha o estranhamento. Por que esse estranhamento? Porque não faz parte daquilo que ele está acostumado a entender como mapa. Então, eu acredito que a gente tem que ampliar bastante essas nossas noções de cartografia. E, no caso, depois, na pesquisa do mestrado, eu gostei bastante de fazer um trabalho com estudantes do ensino médio, pensando em outros tipos de mapas. E, no caso, tomei como inspiração a fantasia épica, os livros do Tolkien, por exemplo, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, porque esses livros possuem mapas. E essa inspiração dos mapas em livros de fantasia épica influencia também jogos de videogame, jogos virtuais. Eu acabei questionando bastante essa ideia da realidade do aluno. Então, geralmente, quando vai ter essa iniciação sobre mapas, a gente tenta pensar numa escala, desenhar a sala de aula, por exemplo, né, ou fazer um esboço do trajeto, casa-escola. Né? Então, isso é tomado como a realidade do aluno de uma forma bastante imediata. Mas a realidade do aluno tem, sim, essa expressão, né, do vivido, mas o vivido também ele pode ser um jeito poético de habitar. Né? Então, vai além da métrica, por exemplo, de uma sala de aula. Então, a realidade do aluno, eu acredito, ela tem que ser bastante ampliada. E, no caso, os estudantes, assim, desenharam mapas com a inspiração na fantasia épica, mapas, assim, maravilhosos, para dizer o mínimo. Pegaram temas de jogos de videogames, temas de Game of Thrones. É muito, muito interessante a bagagem mesmo desses estudantes. E, no caso, você imaginar um outro mundo, você cartografar esse outro mundo, tem um papel até utópico, né? O que seria da história sem as utopias, né? Você pensar em algo diferente do que você vive. Essa questão da gente imaginar outros mundos, eu insisto bastante nisso. No caso da Idade Média, a gente tem uma concepção de espaço muito diferente.
E eu já vou chegar no mapa de Ebstorff, que é do século XIII. Nós começamos a entender o que é geográfico, ou o que é a ciência geográfica, de um modo muito europeu. A ciência geográfica enquanto produto, a sistematização do século XIX, pegou um traço imperialista muito forte nela. E hoje, né, eu gostei muito do livro do Carlos Walter Porto Gonçalves. Eu vou deixar a descrição deste livro depois, mas ele é muito interessante, né, porque estuda os povos amazônicos, fala bastante dessa colonialidade do saber e do poder, e fala do conhecimento ancestral, né, da filosofia andina, né, e como a natureza, ela não é caracterizada por algo externo, né, ela é a fonte de toda a vida, então ela não é concebida como externa ao ser humano. E o Miyakoto também, né, nos livros dele, tem trabalhado isso, né, que, ou seja, existem diferentes concepções de natureza, existem diferentes concepções até de geografia, e hoje colocamos em xeque mesmo esse tipo de lógica do poder capitalista, né? Então, pensar em como outros tipos de culturas pensam a natureza, isso é muito mais do que uma ciência geográfica sistematizada, né? A gente pode trazer isso um pouco mais academicamente, falando que isso faz parte do pensamento geográfico, né? Algo mais amplo. Gosto muito da entrevista do Moussa Agha Sarid, um escritor tuareg. Ele nasceu numa comunidade tuareg nômade. Então, a experiência que ele traz é muito enriquecedora, porque na França ele teve essa questão da urbanização e foi um estranhamento para ele ver a pressa das pessoas, né? Porque no deserto as coisas se passam sobre outras lógicas temporais, né? Outro tipo de concepção do tempo mesmo. Então, na entrevista dele para La Vanguardia de 2007, que foi uma entrevista em espanhol, ele conta um pouco dessa experiência e até fez um certo sucesso nas redes sociais. Algumas frases dele, por exemplo, vocês têm o relógio, eu tenho tempo, né? Justamente por essa pressa desenfreada que a gente tem, né? E que no deserto isso é muito diferente. Né? Então, ele fala assim, aos 7 anos já te deixam sair do acampamento para ensinar coisas importantes. Cheirar o ar, escutar, aguçar os olhos, né? Orientar-se pelo sol e pelas estrelas. Então, a percepção do espaço, né, aqui diz, tem que ser aguçada. Né? Então, a percepção do deserto para ele e do próprio passar do tempo, né, que eu citei esses exemplos, para mostrar mesmo diferentes formas de se conceber a natureza, diferentes formas de se conceber o tempo e a nossa relação também, né, nisso tudo. Mas podemos, dentro do que a gente chama, né, de cultura ocidental, a gente pode entender outros tipos de pensamento sobre a natureza ao longo da história. E a Idade Média é fantástica para isso. Por quê? Como eu já expliquei no começo, são concepções muito diferentes da gente, né? Então, para falar um pouquinho disso, eu quero falar que há uma rede simbólica de correspondências entre o mundo natural e o mundo divino. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão da criação de Deus por sua palavra, né? A natureza é muito parecida com isso, né? Enquanto a Bíblia demonstra e exalta
a criação de Deus, enquanto ela ser também uma criação de Deus, a natureza é a mesma coisa. Então, Bíblia e natureza são espelhos uma da outra. São perfeitas, são sagradas e são frutos da vontade divina. E estudar tanto a Bíblia, fazer a exegese da Bíblia, quanto estudar a natureza levam ao conhecimento de Deus. Então, é o conhecimento sacralizado, conhecimento de uma natureza que é sagrada, porque ela é a criação de Deus. Então, a importância da natureza não reside nela mesma. A importância da natureza está no fato dela ser a criação de Deus. E a partir disso, ela abre muitas possibilidades de interpretação. Literais, sim, mas também alegóricas. Então, algo da natureza me remete a algo maior, a algo transcendente. Eu estou falando aqui especificamente de uma época em que o símbolo é onipresente. Né? Então, existe uma concepção maior, um pensamento mágico muito marcado. Então, acontece algo na vida cotidiana, ele remete para o além, ele remete para uma vontade divina, um sinal divino, né? Então, o mundo ele é prenhe de significado. E se o mundo é prenhe de significado, o espaço, ele também tem significado, né? Que remete a mundos além da minha realidade concreta. E não esqueçamos que a ideia de paraíso, né, de você acreditar no mundo que vai vir depois da morte, no mundo de felicidade, de deleite, que pode ser alcançado através da salvação, é um modo de espacializar também. Espacializar a geografia do além, espaciar a nossa geografia aqui da Terra. Então, tudo isso a gente pode ver, dialogar, né, de forma riquíssima e complexa com este mapa medieval de Ebstorff. Aconteceu no século XIII, os mapas começam a ter uma função didática dentro da igreja muito grande. E, ao mesmo tempo, o maravilhoso medieval, ele se aflora muito. Então, esse mapa, por exemplo, de Ebstorff, ele foi destruído durante a Segunda Guerra. A gente só tem facsímile dele hoje. Porém, ele é um mapa muito importante para entender essas questões medievais e a espacialização, né, como se concebia. E aqui a gente tem uma riqueza de histórias mesmo, de histórias da antiguidade greco-romana. Então, foi um misto, assim, um misto que torna uma riqueza literária muito grande nesses mapas. E entendendo também que o mundo é a criação de Deus, o mapa de Ebstorff ele traz algo muito importante na Idade Média, que é o corpo. O mundo como o corpo de Cristo. A gente vê que em cima é a cabeça, seria a cabeça de Cristo, né? Ou seja, qual símbolo isto me remete? Eu tenho um mundo em que Cristo domina. Ao lado, as duas mãos. E abaixo, os pés. E aqui eu tenho uma ligação muito forte entre tempo e espaço. Porque se vocês forem perceber, forem reparar muito bem, à direita da cabeça de Cristo, que para a gente seria a esquerda do observador, temos uma representação do paraíso terreal. Ou seja, próximo à cabeça de Cristo está o local mais sagrado nessa geografia bíblica, que é o paraíso. Então, algo muito interessante é que na Idade Média, o paraíso era uma realidade geográfica. Né? Então, aquela questão do simbólico. Outra questão. Quando eu falava dos mapas da sala de aula, aquilo que a gente já está acostumado como padrão, que a gente pensa, é a primeira coisa que vem à mente, ele tem, geralmente, o norte para cima, que é o que a gente quase pensa que é uma regra. Né? Este mapa, não. Este mapa não tem o norte para cima. Este mapa
é orientado, né? Então, ele adota o Oriente como a referência. Então, acima está o leste. Temos uma indicação na Bíblia de que o paraíso ficava a oriente. Então, já é um indício assim para localizar o paraíso no Oriente. E aqui a gente tem também o ecúmeno, que é o mundo habitado. Dado que Adão e Eva não habitam mais o paraíso, que o paraíso foi perdido, e que há uma muralha de fogo envolvendo o paraíso não faz parte do ecúmeno. Né? Ele está nos extremos da Terra. Mas muitos personagens medievais nutriram a esperança de que eles se aproximariam um pouco do paraíso. Ou muito do paraíso. E um desses personagens, um personagem bastante marcante é Cristóvão Colombo, com todas as questões que a gente pode pensar sobre isso. Então, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre este mapa para vocês. E algo bastante enfático é Jerusalém no centro deste mundo, tão simétrico, né? tão simétrico que tem esse formato circular. E também, envolvendo este mundo, a gente tem o oceano, o rio Oceano. E é muito interessante aqui perto da cabeça, né, de Cristo, que há 4 rios saindo saindo mesmo da imagem da cabeça. Que aí faz referência aos 4 rios do paraíso, bíblicos. Aqui a gente tem uma lógica de centro-periferia. Quanto mais no centro, mais o mundo é ordenado. Porque lá a gente tem Jerusalém. Lá a gente tem o umbigo do mundo, que é a alcunha de Jerusalém. E lá a gente tem a possibilidade de salvação. Quanto mais afastados desse centro a gente vai, menos a ordem reina. E onde mais podemos encontrar criaturas que fazem parte da norma estabelecida pelo centro da cristandade. Seria as criaturas monstruosas. Por exemplo, aqui, se você ver, a nossa esquerda, que seria a mão direita de Cristo. Logo aqui tem um quadradinho. O que é que a gente vê aqui? Um enclausuramento atrás das montanhas dos povos de Gog e Magog. Então, os povos de Gog e Magog são povos citados na Bíblia, são povos citados também na tradição árabe, né, como no Alcorão, e dizem que eles foram aprisionados por Alexandre o Grande. Então, aí a gente junta muitos tipos de mitologias. E aí, a gente tem bastantes diferenças, né, com relação ao modo como pensamos hoje o espaço, e eu quero pensar um pouquinho mais com vocês sobre a nossa ideia de paraíso. Nossa ideia de paraíso, a ideia que se teve na Idade Média de paraíso. E para isso eu vou apresentar vou fazer uma outra apresentação aqui. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mapa medieval de Ebsdorf e o mapa de Herford, aqui à direita. São os principais mapas murais que nos chegaram, porque uma dificuldade também é você trabalhar com as fontes, porque muitos mapas medievais não sobreviveram. Então, o Ebsdorf foi o maior, era um mapa mural para ser exibido, e como foi destruído durante a Segunda Guerra, como eu já disse. Hoje, o mapa de Hereford também é considerado o maior mapa medieval que nos chegou. Então, os dois, né, ambos,
são bastante parecidos na sua disposição métrica, né, é circular, mas apresentam diferenças temáticas. Por exemplo, nós não temos a cabeça de Cristo tão clara no ecúmeno. Em Hereford e no Ebstorff a gente tem, então, o tema de Ebstorff é o mundo como corpo de Cristo. E já o de Hereford, a gente tem um outro tipo de abordagem que é sobre o juízo final. E algo interessante também é que o Mar Vermelho aqui, em Hereford, à direita, ele aparece em vermelho. Então, se vocês tiverem dúvida na localização, né, em se localizar quanto aos mapas medievais, pensem que o Mar Vermelho provavelmente vai estar em vermelho. E aí, aqui, ao centro, a gente tem o Mar Mediterrâneo, que todas as partes de mares, oceanos estão em verde, aqui nessa imagem que eu estou mostrando. Então, como ele tem uma ideia de juízo final muito grande. E os dois apresentam o paraíso, de um jeito, de uma forma ou de outra. Né? Ebstorff como retangular e uma ilha aqui em Hereford. Os mapas hoje representam a realidade, isso é muito crítico. E é uma questão muito importante também. E outra coisa é que esses mapas medievais não tinham um objetivo de ficar mostrando a métrica das coisas. Esse não era o objetivo, não era a preocupação da concepção espacial que esses mapas têm. Se o Hereford, por exemplo, tem o tema de juízo final, aqui nos Pés de Cristo, por exemplo, de Ebstorff, a gente está remetendo também ao juízo final. A gente está falando que o tempo ele tem um início e um fim, que a Terra tem um início e um fim, e que essa trajetória humana a gente consegue visualizar olhando o mapa. Um fiel, ele consegue se situar no mundo físico, no mundo espiritual também dele. Então, vamos continuar no paraíso no Oriente. E aí eu quero lembrar também, né, que essa salvação, ela é acessível só aos cristãos, então o mapa medieval, ele situava o cristão no mundo. E tem também todo o lado geopolítico, é óbvio, a gente de situar pessoas consideradas infiéis nas bordas onde não há ordem, nas bordas do mundo, né, nas bordas do ecúmeno. Aqui, ó, eu tinha mostrado aqueles dois mapas murais que a gente viu para serem mostrados na igreja mesmo, em atividades litúrgicas. Eles têm uma estrutura que já vem desde o século VII, mais ou menos. Mais ou menos. Já vou explicar um pouco melhor, mas percebam a estrutura. A gente tem a Ásia, que ocupa mais ou menos metade desse círculo, a Europa à esquerda, a África à direita, no meio não, ocupando esse T, né? Aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo e aqui nós temos dois rios. A disposição do mundo num círculo, apesar de já remeter à Grécia Antiga, né, até ao Homero, aquele famoso escudo de Homero, descrito na Ilíada, tudo. Mas o que acontece? Ele tem inspiração também na própria geografia bíblica, que fala a Ásia, não sei do que a Bíblia fala isso, né? Sempre interpretações. A Ásia para Shem, Europa para Jafé e África para Cã. E aí a gente tem uma discussão muito profunda, né, sobre a África para Cã, sobre Cã ter sido um filho considerado amaldiçoado por Noé. Então, esse tipo de discussão é uma discussão muito séria, né? E principalmente para quem estuda a história da África. E aqui a gente tem o mar oceano circundando tudo isso, né? Então, o mundo, se vocês perceberem, o mundo é uma ilha também. Nada mais que uma ilha. Só que também tomem cuidado, porque muito se fala, é que a gente tem um preconceito com a Idade Média, a gente tem preconceito total, né? Fala, a gente está voltando na Idade Média, calma aí, né? O que vocês estão entendendo por Idade Média? Idade Média, pouquíssimos estudiosos acreditavam que a Terra era plana, pouquíssimos. Então, Lactance foi um que só chegou
nas mãos dos estudiosos iluministas. Então, ele não era nem tão conhecido assim na Idade Média. Então, a gente tem que prestar atenção para as narrativas que outras épocas fizeram da Idade Média também, assim, falando bem por cima. Então, se a gente olha assim, tá bom, a Terra era plana. Só que aqui a gente está falando do cúmulo, aqui a gente está falando só, basicamente, do hemisfério norte. Então, já que esse ecúmeno era pequeno em relação à esfera, ele podia ser mais ou menos concebido como plano, mas não significa que a Terra em si fosse plana. Não, não, né? E aqui a gente tem um escudo de Aquiles, que faz referência à obra de Homero. E Isidoro de Sevilha. É importante falar de Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha, eu errei aqui, ele é do século VII. Não, do VII. Então, ele teve uma grande influência nessa estrutura dos mapas medievais que eu mostrei aqui, né? Porque, como na Idade Média tinha um enciclopedismo muito forte, né? O modo de transmitir o conhecimento era a enciclopédia. Então, geralmente, os padres da igreja, eles se debruçavam sobre muitos temas ao mesmo tempo. Então, eles falavam sobre a geografia também, de qualquer forma, que era um compêndio, assim. No século VII, é Isidoro de Sevilha, que é um santo canonizado. Olha que legal, essa imagem aqui, ele está segurando uma esfera, que pode ser considerada uma esfera. Então, a Idade Média tinha isso também, né? O poder nas mãos, e até na forma de uma maçã. Isso é importante. Muitas figuras de Cristo, também como aquela de Ebstorff, mostram Cristo com o mundo nas mãos. E isso tem muito a ver com a hierarquização da Idade Média, com a coroa, com o cetro, por exemplo. Esse símbolo de poder que a gente tem. E, então, Isidoro de Sevilha, ele coloca o cosmos, né, a Terra no centro, e também o Isidoro de Sevilha tinha uma concepção esférica da Terra. A sua obra, as etimologias, basicamente os livros 13 e 14, se dedicam a essa descrição do mundo. Então, ele vai descrevendo, e ele foi o texto mais lido em toda a Alta Idade Média Ocidental, depois da Bíblia. Então, olha a importância desse livro, né, das etimologias. Então, aqui a gente tem os mapas TO. E aí eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá? O que eu quero mesmo é mostrar, assim, as figuras do paraíso, que a gente tem as nossas figuras clássicas, né? Adão e Eva, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, 4 rios, uma muralha de fogo perto da Índia, a Índia como local onde as maravilhas abundam, naquela história de maravilhoso medieval. E aqui o mapa de Hereford, como eu já tinha dito, a principal temática do mapa de Hereford é o juízo final, então ele é mais escatológico mesmo. Aqui, ao longo desse oceano circular, a gente vai ter 4 letras que indicam em latim mors, né, que quer dizer morte. Então, tudo isso vai, né, tá mostrando que um dia isso vai chegar ao fim. E aí a gente conhece, diferente de outros mapas, a gente conhece o autor do mapa, era um inglês chamado Richard Haldingham. E aí há muitos temas que se repetem, né? E temas bíblicos também, a gente tem Torre de Babel, cidade Sodoma e Gomorra, Arca de Noé. São os temas mais clássicos bíblicos. A gente tem, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, a gente tem os celeiros de José, que no caso seriam sinônimos de pirâmides do Egito. Tal. Então, outra correlação, como o Oriente está a leste e é onde o Sol nasce, é considerado onde o Sol nasce, o Oeste é onde o Sol se põe, então remete toda aquela questão da morte, do juízo final, inclusive na tradição greco-romana também,
né? Quando a gente tem a Ilha dos Bem-aventurados, né? Um local que você ficaria eternamente. E aqui é bem a parte de cima do mapa de Hereford. Isso está em cima. Então, Cristo também, da mesma forma que o Webstorf, ele tem o trono, né? Ele tem o controle e o poder sobre este mundo e sobre a nossa própria vida eterna. Né? Então, aqui a gente tem os condenados, né, que é a direita, que seria a esquerda de Cristo, e depois a gente tem aqui a direita, a esquerda, a nossa esquerda, os agraciados. Embaixo teria Maria, com os seios à mostra, né, indicando a misericórdia, essa questão da mãe mesmo, de misericórdia. Né? Então, é uma cena de juízo final. E aqui a gente tem a imagem do paraíso também. Um paraíso bem mais esquemático do que o de Ebstorf. Mas, e também, aqui não deu para colocar, para mostrar muito, mas aqui no canto inferior esquerdo a gente tem um ciápolo, que seria uma criatura com um único e enorme pé, né? Então ele usava o pé para se proteger do sol. Também temos aqui canibales não, sinocéfalos, que alguns sinocéfalos também são canibais em algumas tradições, mas isso não vai entrar muito, porque inclusive tem toda a discussão entre o canibal e o antropófago, né, qual termo seria para a Idade Média, então eu não vou entrar nisso, mas temos homens com cabeça de cachorro, também é um tipo de raça monstruosa, né, que a gente tem, olha só, sempre nas bordas, na maioria das vezes nas bordas. A gente não sabe bem, vamos ficar eternamente estudando as histórias, porque esta criatura aqui de cima, eu não sei dizer o que seria, né? Qual a simbologia dele na Idade Média, ou na concepção de mundo da Idade Média, eu não sei dizer. Então, outra questão também é que hoje, se a gente for pensar, obviamente o paraíso terreal, ele não tem mais espaço na nossa geografia. E aí, em inglês, aqui eu usei a Margaret Wertheim, que eu já citei, em inglês a gente tem as palavras heaven e sky, que é basicamente o jogo de palavras, né, que o John Lennon usa na canção Imagine. Então, heaven seria o quê? O céu físico e heaven seria o céu espiritual e sky seria o céu físico. Então, hoje a gente só tem o sky, basicamente, né, na nossa vida científica. Li um texto, uma crônica linda ontem do Nelson Rodrigues falando exatamente disso. Depois eu posso recitar também. Então, agora que a gente já conhece o céu físico, né, que a gente já mandou o homem à lua, fica a nossa pergunta. Qual que é a nossa concepção de espaço? Né? Quanto que essa questão sagrada, né, tem lugar ainda na nossa vida? Ou na vida de outros tipos de concepção de espaço, né? Como eu falei no início, né? Outros tipos mesmo, né? Essa multiplicidade de saberes e de explicações sobre a Terra. Acho isso importante. Então, eu pretendo fazer outros vídeos falando de outros mapas também, talvez de outras épocas históricas, de outras questões, mas gostaria que a maioria fosse de antes do século XIX. Essa é a minha proposta. Tá? Porque eu acho que a partir do século XIX a gente tem muito mais material. Se você vai em algum congresso de geografia, a maioria reside, de história, né, de geografia, a maioria reside nesse recorte temporal e outros tipos de geografias, né, outros tipos de concepção de espaço. Isso é algo muito interessante e, como eu já disse, nos ensina também, como a questão de vocês
Vocês têm o relógio, eu tenho o tempo, né? Que a moça falou, né? Tuareg. Então, essa seria a minha aula de hoje. Gostaria de agradecer se alguém conseguir assistir até o final. E também eu pretendo fazer outros vídeos de falar dessas paixões, né, que a gente tem, porque tendemos a conceber o ser humano como algo tão, ai, você tem vocação para aquilo, parece que existe uma linha reta para você seguir, porque alguém te deu um dom, não sei quando, e não é bem assim, né? Nós somos tão múltiplos. Então, foi um pouco nesse sentido também. Então, neste canal, vocês podem encontrar outros tipos de produções, tem recitação e tal, porque não acho que sejamos definidos de uma só maneira. Muito menos, ela é formada nisso ou formada naquilo. Isso é só um pedacinho do ser humano, tá bom? Somos muito complexos. Então é isso por hoje. Tchau, pessoal.